Eu sugiro que esta é uma maneira diferente de ver a religião. O que ela fará por mim? O que terei no final? Aqui está a yoga, aqui está a meditação, aqui está a prática zen. Normalmente nós olhamos essas práticas e dizemos: me pergunto o que de fato isso me acrescenta. Agora sugiro que olhamos bem diferente, com outras formas. E em vez de dizer o que esta pintura fará por mim, o que esta escultura ou música fará por mim, não perguntamos isso. Nós dizemos: eu gostei dessa música. É engraçada. É bela. Vamos fazer algo. Então você não está procurando por algo. E são atitudes que adotei para qualquer prática que possa ser designada como religiosa. Que é uma forma de arte. Uma maneira de expressar o prazer exuberante, deliciar, e sobre todos os sentidos, a apreciação do mágico. O mistério da vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. E as pessoas tentarão explicar esses mistérios. As pessoas tentarão destruir esses mistérios. E é uma maneira de destruir a vida. Então, ao adormecer e para o estado inconsciente para sempre e sempre, não seria nada como entrar na escuridão, nada como ser enterrado vivo. Seria como se de fato você nunca tivesse existido. Não apenas você, como também todo o resto. Você estaria naquele estado como se você nunca tivesse acontecido. E claro, não haveria problemas. Não haveria ninguém para se arrepender da perda de alguma coisa. Nem você poderia chamar isso de tragédia, pois não existiria ninguém para vivenciá-la. Seria simplesmente nada. Para sempre e nunca. Porque você não só não teria futuro, você também não teria passado nem presente. Mas o que nos preocupa é que quando estivermos mortos, pode ser o fim de tudo para sempre. Como se isso fosse algo com o que se preocupar. Antes de você nascer, existia esse mesmo nada para sempre, e mesmo assim você aconteceu. E se você aconteceu uma vez, você pode acontecer de novo. Então, eu penso que se ao morrer eu voltarei ao estado que estava antes de nascer, não poderia eu acontecer novamente? Você sabe o que acontece uma vez, pode muito bem acontecer novamente. Se aconteceu uma vez, é extraordinário. E não é muito mais extraordinário que aconteça outra vez. Todos sabemos que vamos morrer, mas está longe o suficiente para afastarmos isso da nossa mente. Alguns psicólogos esbarraram, de uma maneira totalmente um tanto atabalhoada,
numa verdade importante. Há um grave erro em não respondermos aos nossos sentimentos, ou em tentarmos nos sentir de maneira diferente da forma como nos sentimos. Eles estão aqui, note-se, de sentimentos interiores e não de ação manifesta. Em outras palavras, se você, como mãe, odeia seu filho, não tente fingir para si mesma que o ama. Mas, colocado de forma bastante simples, esse insight degenera em outro preceito. Aceite seus sentimentos. Deixe-se levar por suas emoções. Isso não é tão simples, porque os nossos sentimentos entram em conflito uns com os outros, como quando somos orgulhosos demais para chorar, ou estamos com muito medo de nos apaixonarmos. Nesses casos, quais dos sentimentos aceitamos? A tristeza ou o orgulho? O medo ou o amor? Entretanto, esse é o exemplo mais instrutivo da dificuldade da autoaceitação, pois em situações desse tipo, descobrimos que não conseguimos aceitar qualquer dos dois sentimentos. O conflito não se deixará resolver por uma decisão por um dos dois lados, e ficaremos presos inevitavelmente nele. Mas a verdadeira importância do que esses psicólogos tentam explicar é que há quase uma assombrosa sabedoria nas reações naturais e espontâneas do nosso organismo no curso dos acontecimentos. A extraordinária capacidade de sentir um evento interiormente, em vez de explodir em uma ação precipitada para evitar a tensão desse sentimento, essa capacidade é, na verdade, um maravilhoso poder de adaptação à vida. E não é diferente da resposta instantânea da água que contorna os obstáculos do terreno por onde flui. Espero que isso esteja claro. Não estou falando das respostas em termos de ação, mas apenas de nossas respostas internas e subjetivas de sentimento. A questão é que nossos sentimentos não são realmente um tipo de resistência ou combate ao curso dos eventos. São uma resposta harmoniosa e inteligente. Uma pessoa que não sentisse medo diante de uma ameaça de perigo seria como um junco que não vergasse plasticamente ao vento. Uma mente que não se amolda à tristeza ou ao amor é uma mente que se quebra com demasiada facilidade. Contudo, a razão pela qual estou falando de sentimento em vez de ação externa é que estou considerando a situação do ser humano diante de eventos sobre os quais nada pode ser feito. Eventos para os quais nossa única resposta são os sentimentos. Estou pensando na certeza definitiva da morte, no completo desamparo do ser humano em meio à vasta corrente da vida e, finalmente, no tipo especial de sentimentos que surgem quando somos confrontados com um conflito de sentimentos que não podem ser resolvidos. Todas essas situações geram sentimentos que, a longo prazo, são tão irresistíveis quanto as próprias situações são insolúveis. São os sentimentos últimos. E muito do que chamamos de filosofia nada mais é do que a infrutífera tentativa de convencer o homem a se libertar deles. Portanto, o que chamei de morte do ego acontece no momento em que se descobre e admite que esses sentimentos últimos são irresistíveis. São últimos de duas maneiras. Primeiro, porque, de alguma forma, tem a ver com eventos fundamentais e catastróficos. E segundo, porque, às vezes, são nossos sentimentos mais profundos e radicais sobre uma determinada situação, como a frustração básica causada por um conflito entre a dor e a vergonha. A questão é que esses sentimentos últimos são tão sábios quanto os demais, e sua sabedoria surge quando paramos de resistir a eles, percebendo que somos simplesmente incapazes disso. Quando, por exemplo, a vida finalmente nos obriga a ceder,
a nos rendermos ao que é comumente chamado de terror do desconhecido, o sentimento reprimido irrompe repentinamente como uma fonte de pura alegria. O que antes era experimentado como horror, a nossa inevitável mortalidade é transformado, por meio de uma alquimia interna, num sentido quase estático de libertação das amarras da individualidade. Mas, normalmente, não descobrimos a sabedoria dos nossos sentimentos porque não permitimos que eles completem seu trabalho. Nós tentamos reprimi-los ou despachá-los em uma ação prematura, sem perceber que eles são um processo Se você estiver pronto para acordar, você irá acordar. Se você não está pronto, você irá permanecer sendo apenas o coitadinho. Mas já que vocês estão aqui com esta indagação, escutando este tipo de palestra, eu presumo que estão todos no processo de despertar. Ou estão se provocando e flertando de alguma forma com a ideia do despertar. O que vocês não estão levando a sério. Eu presumo que talvez você não leve a sério, mas seja sincero que você está pronto para despertar. Então, quando estiver no caminho para despertar e descobrir quem você realmente é, o que você faz e o que todo o universo está fazendo em um lugar que você chama de aqui, que ao morrer serão trancadas num quarto escuro para sempre, e vivem à sombra disso. Mas uma das coisas mais interessantes no mundo, isso é uma espécie de yoga, é um meio de percepção. Tente imaginar como seria ir dormir e nunca mais acordar. Pense sobre isso. Crianças pensam sobre isso. É um dos grandes mistérios da vida. Como seria ir dormir e nunca acordar? E se você pensar por um bom tempo, algo vai acontecer em você. Você irá perceber, entre outras coisas, que isto lhe propõe uma nova pergunta. Como foi ter acordado após nunca ter dormido? Foi assim que você nasceu. Percebe? Você não pode ter a experiência do nada. A natureza se opõe ao vácuo. Então, depois de morrer, a única coisa que pode acontecer é o mesmo tipo de experiência de quando você nasceu. Em outras palavras, nós sabemos muito bem que assim como pessoas morrem, outras pessoas nascem. E todas são você. Mas você só pode experimentar ser uma de cada vez. Todos são eu, vocês todos sabem que são vocês. E seja lá onde estiverem outros seres em todas as galáxias, não faz a menor diferença. Vocês são todos eles. E quando eles passam a ser você, você sabe disso muito bem. Você apenas não precisa se lembrar do passado, da mesma forma que você não precisa se lembrar como fazer a sua tireoide funcionar ou qualquer outra coisa em seu organismo. Você não precisa saber como fazer o sol brilhar, você só faz, da mesma forma que respira. Isso não te deixa maravilhado que você é esta complexidade? E que você está fazendo tudo isso mesmo jamais tendo aprendido como fazer? Você não consegue juntar os pontos olhando para frente, apenas olhando para trás. Então você deve confiar que de alguma forma os pontos se juntarão no seu futuro. Você deve confiar em algo, instinto, destino, vida, karma, tanto faz, porque acreditar que os pontos se juntarão pelo caminho o dará confiança para você seguir seu coração,
mesmo quando isso o levar para fora do caminho seguro e confortável. E isso fará toda a diferença. O que você gostaria de fazer se o dinheiro não existisse? Como você realmente adoraria passar sua vida? Bem, é tão incrível que, como resultado do nosso sistema educacional, os estudantes diriam que nós gostaríamos de ser pintores, poetas, escritores, mas todos sabem que se não se faz dinheiro com isso. Uma outra pessoa pode dizer, eu gostaria de viver uma vida ao ar livre. Se você disser que obter dinheiro é o principal, você passará a sua vida desperdiçando seu tempo. Você está fazendo coisas que você não gosta de fazer, e dessa forma continua a fazer coisas que você não gosta de fazer. Isso é estúpido. Melhor uma vida curta, cheia do que você gosta, do que uma vida longa, mas vivida de forma miserável. E afinal, se você realmente ama o que faz, não importa o que seja, você pode eventualmente se tornar um mestre nisso. A única forma de se tornar um mestre em algo é realmente fazê-lo. E então você será capaz de receber um bom pagamento por isso, seja lá o que for. Mas é absolutamente estúpido passar o tempo fazendo coisas que você não gosta, para continuar fazendo coisas que você não gosta, e ensinar suas crianças a seguirem este caminho. Então, por isso é muito importante considerar essa pergunta. O que eu desejo? Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso por dogma, que é viver com o resultado do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho das opiniões alheias silencie o barulho da sua voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir o seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que nós realmente queremos, e todo o resto é secundário. Você tem que achar aquilo que você ama. Isso tanto é verdade para o trabalho quanto para relacionamentos. Seu trabalho vai preencher boa parte da sua vida e a única forma de estar satisfeito é fazer o que você acredita que é um ótimo trabalho. E a única forma de fazer um trabalho é amar o que faz. Se ainda não encontrou, continue procurando e não se acomode. E como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como qualquer excelente relacionamento, só fica melhor com o passar do tempo. Então, continue procurando. Continuem famintos e alegres. Este é o verdadeiro segredo da vida. Estar completamente comprometido com o que você está fazendo aqui e agora. O futuro é um conceito. Ele não existe. Como o provérbio diz, o amanhã nunca chega. Nós estamos vivos somente agora. Leve sua mente para o estado de realidade agora. Não existe tal coisa como amanhã, não há passado, não há futuro e nunca haverá. E nós nos distraímos vivendo carregados agora por ter a visão do futuro. O ponto da vida é sempre no momento imediato. Eu não sei o que poderia ser mais realista do que isso. Como poderia encarar melhor os duros fatos da vida? Só há o agora. Tempo é sempre agora. Então a melhor experiência do budismo é quando nós nos reunimos com nós mesmos de novo, e como resultado de nos reunirmos com nós mesmos, você descobre que estamos unidos com tudo, que nós não somos seres separados, mas que nós somos todo esse universo. Meu Deus, você consegue se lembrar de quando entrou para a escola? Você foi para o jardim de infância, e no jardim de infância a ideia de te preparar para chegar à primeira série. E continuar a preparação para chegar à segunda série, terceira série, sempre subindo. Então você foi para o ensino médio e a pressão foi se acumulando, você tinha que continuar subindo. Precisava passar por todos os níveis, ser bom o suficiente para ir para a faculdade. E ao entrar na faculdade, você continua subindo degrau por degrau, até chegar o momento em que você está pronto para sair e encarar o mundo. Então, quando você se depara com esse mundo, vem a luta pelo sucesso do seu negócio
ou profissão. E novamente, isso parece ser uma escada à sua frente, e você sempre tentando subi-la. Então, de repente, quando você já está com 40 ou 45 anos, no meio da vida, você acorda um dia e diz: eu cheguei. E me sinto da mesma maneira de sempre. Na verdade, eu sinto até um pouco trapaceado. Você percebe? Você foi enganado. Você esteve sempre vivendo para um lugar no qual não estava. E mesmo que eu tenha dito que isto é de grande utilidade para nós, ser capaz de olhar para frente e fazer planos, não há utilidade em planejar o futuro, que quando chegar ao presente, você não estará lá. Você vai estar vivendo em outro futuro que ainda não chegou. Então, dessa forma, ninguém é capaz de verdadeiramente herdar e aproveitar os frutos de suas ações. Você jamais viverá, a menos que viva plenamente agora.